Vamos aos destaques do líder em credibilidade, Jornal Dia, há 73 anos, informando você com muita credibilidade. João Magalhães, um dado aqui que chama a atenção na manchete do Jornal Dia, viu? Das 50 cidades mais populosas do Piauí, só 5 têm boa qualidade do ar. Os dados são do ranking suíço, produzido pela instituição IQR, plataforma que mede a qualidade do ar respirado nas maiores cidades do mundo, e que atestou que São Paulo, capital, pelo terceiro dia consecutivo, possui o ar mais poluído entre as metrópoles do mundo, viu? Aqui no Piauí, boa parte dos municípios apresenta qualidade do ar considerada moderada. Somente 5 das 50 cidades mais populosas do Piauí possuem essa boa qualidade do ar para respirar, viu, João Magalhães? Somente Buriti dos Lopes, Pedro II, Luiz Corrêa, Parnaíba e Cocal possuem boa qualidade do ar, de acordo com o sistema de medição suíço. Chama atenção esse dado. Interessante que são 5 cidades da mesma região, né? Ali mais ou menos, próximo à Serra, né? Pedro II, obviamente, bem mais centralizado no estado, mas os outros municípios ali na planície litorânea. É uma agenda, Natanael, que não tem como voltar atrás. Acredito que o homem precisa, obviamente, ter um olhar mais atento sobre essas questões ambientais. A gente fala da qualidade do ar, a gente está falando da qualidade de vida, né? Porque se você não respira bem, automaticamente você vai desenvolver ao longo do tempo várias doenças respiratórias. Eu vi inclusive um dado que lá em São Paulo, né, está batendo recorde, né, de mortes relacionadas a esses problemas respiratórios, principalmente por conta das queimadas, né, que acabam poluindo muito o ar. E aí tem a poluição industrial, tem a poluição de uma cidade grande, populosa, mas essa realidade não fica só nas grandes capitais. Como bem diz a manchete do Jornal O Dia, das 50, né, maiores cidades do estado do Piauí, 45 então tem uma qualidade baixa do ar. É realmente uma agenda que ou o homem se adequa para que essa realidade seja transformada, ou infelizmente é um caminho praticamente sem volta, literalmente, para esse ambiente que gera, sem dúvida nenhuma, muitas doenças e, claro, não traz assim uma perspectiva muito positiva em relação à qualidade de vida. Mais destaques do Jornal Dia, o Piauí já registrou 5 denúncias de assédio eleitoral nas eleições de 2024. Os dados são do Ministério Público do Trabalho, que lançou campanha de conscientização sobre o tema e importância da denúncia. O assédio eleitoral, João Magalhães, que é uma dos focos, viu, de fiscalização também da Justiça Eleitoral, do Ministério Público do Trabalho, acontece quando o empregador, de certa forma, coage o seu empregado, né, o seu colaborador, a votar ou fazer atos de campanha de um determinado candidato contra a vontade desse trabalhador, né? Isso é algo irregular que pode gerar punições, inclusive, não é, João? Certamente, Natanael. Inclusive, o trabalhador precisa ter essa consciência, né? Que uma coisa é o trabalho dele, que ele precisa prestar, obviamente. Outra coisa que não tem nada a ver com isso é o candidato, né? Que o patrão dele apoia, o candidato, enfim, que ele também apoia. Inclusive, uma ação que eu vejo muito nas campanhas eleitorais municipais, e está acontecendo agora, que eu não vejo muito sentido, né? Não sei se você vai concordar comigo, que são candidatos visitando empresas, né? Porque uma empresa privada, o trabalhador está lá para prestar um serviço, ele é um funcionário, né? Ele é um trabalhador. Não vejo muito sentido na hora do expediente o empresário, né, o patrão, levar lá um determinado candidato para conversar com aqueles trabalhadores, por mais que seja uma conversa baseada em propostas, que o candidato tenha o direito de apresentar sua mensagem ao eleitorado, mas a gente sabe da relação empregado, né, e empresário, empregado e trabalhador. Gera um constrangimento. Se você está lá no seu emprego e aí o seu patrão chega com um candidato, você no mínimo já se sente de certa forma meio que intimidado, né, a ter um olhar mais diferenciado para aquele candidato, e todo mundo precisa estar de olho, né? Qualquer indício, inclusive, de assédio eleitoral nas empresas deve ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho, porque as coisas não devem ser misturadas a este ponto. Uma coisa é o seu emprego, onde obviamente todo mundo tem suas obrigações de trabalhar, de prestar o serviço, prestar contas do seu trabalho para a empresa,
Agora, em momento algum, isso pode ser levado para o campo da obrigatoriedade. O seu patrão chega lá com um candidato e diz: olha, a partir de hoje esse aqui é o nosso candidato e o empregado que não votar nele está demitido. Isso aí, obviamente, é contra a lei e qualquer indício precisa ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho, que eu volto a repetir, é uma prática meio que recorrente. Agora mesmo, nessa campanha eleitoral, tenho visto muitos candidatos visitando empresas ao lado, né, do patrão. É verdade, viu, João? E só reforçando, viu, os canais para denunciar. Essas denúncias, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, podem ser encaminhadas ao site da instituição, que é o mpt.mp.br. Os trabalhadores podem usar fotografias, vídeos, qualquer prova que ateste que se trata de um caso de assédio eleitoral, podem ser anexadas a essa denúncia no site do Ministério Público do Trabalho. E também, importante ressaltar as penalidades, viu? Os empregadores que promoverem assédio eleitoral estão sujeitos a penalidades, como multas e indenização por danos morais ao trabalhador, viu? Então, muita atenção, o empregado não é obrigado a votar no candidato do patrão. É importante deixar isso bem claro, né? E o patrão que faz esse tipo de prática, né, o assédio eleitoral, está sujeito às punições e pode até ter que indenizar o seu empregado. Em relação a esse assunto, né, o empregador, que obviamente tem o seu candidato, que quer apresentar ele a todo mundo, faz uma reunião à noite, convida, né, as pessoas para irem lá fora do ambiente de trabalho, apresenta lá o candidato tem todo o direito de apresentar suas propostas, dialogar com todo mundo. Agora, realmente, é no mínimo constrangedor para o empregado ver o seu patrão entrar com o candidato, porque a partir dali há uma relação de poder muito explícita e o trabalhador vai, no mínimo, se sentir intimidado naquela de que eu preciso votar nesse cidadão aqui, senão posso perder meu emprego. João Magalhães, para fechar aqui o momento dos destaques do Jornal Dia, informação importante, viu? Uma proposta do governo do estado que pode trazer a tarifa zero no metrô de Teresina a partir de 2025, viu? Essa proposta vai estar no projeto de lei orçamentária anual e vai propor a gratuidade no transporte. Essa medida pode beneficiar milhares de pessoas que utilizam o sistema diariamente aqui na capital. Hoje a tarifa do metrô, se não me engano, ela custa R$1, né? E o metrô atende ali os bairros, principalmente da zona sudeste, da região do Dirceu, até o centro da capital, é o shopping da cidade. E há uma proposta do governo do estado de garantir a tarifa zero a partir de 2025. Né? O metrô que é operado pela Companhia Metropolitana de Transporte, ligada ao governo estadual, e há essa proposta. Vamos aguardar, é preciso, inclusive, viu, João, de todo um estudo, né, de impacto, vai ser avaliado lá pelos deputados estaduais, pelas comissões da Assembleia Legislativa, mas a tendência é que, de fato, o metrô tenha tarifa zero a partir de 2025. Exatamente, impacto financeiro, mas é uma medida interessante, até porque se a tarifa já é R$1, né, se ela for gratuita, obviamente a diferença não é tão grande. É bom lembrar que o serviço é importante, eu acho que faz uma diferença para o trabalhador, para o Estado nem tanto, porque eu acredito que o custo, né, o impacto financeiro não vai ser tão alto. Entrando na LDO, entrando no orçamento, não tem porquê ser uma proposta inviabilizada, é um benefício importante, até porque aqui em Teresina, Natanael, a gente tem essa mentalidade de quando falar em transporte público, falar e pensar em ônibus, né? E transporte público não é só ônibus, tem que ter o metrô, tem que ter a ciclovia, né? Tem 2 rios que podem muito bem ser utilizados como meios de transporte entre as zonas diferentes da cidade. Então é de fato uma proposta interessante, a gente espera que seja aprovado, porque pode fazer uma diferença muito grande no orçamento de quem precisa pegar o metrô diariamente.